Primeiro lugar em audiência. Se alguém perguntar qual é o programa que você assiste televisão do meu dia, liga. Diga. Correio Verdade. Com o Samuca Duarte e toda a equipe. Obrigado a Cristina, a diretora. Obrigado a Jeane, a Juliana, a Jane, o pessoal que trabalha na produção do Correio Verdade. O Correio Verdade é um programa que há 12 anos aqui, comigo aqui há 10 anos, em primeiro lugar. Aqui é qual? Aqui há 10 anos. E 2 anos em outra emissora, mais 2 aqui. 12 anos de meu dia a gente vem alcançando o primeiro lugar, né? Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Para aqueles que não gostam, para aqueles que torcem contra, para aqueles que falam mal, uma lapada para vocês. Graças a Deus. Vamos embora aqui nesse telão. Nesse telão a gente mostra tudo o que acontece. Olha, essa semana eu mostrei muitos casos de violência contra a mulher. E as ocorrências só aumentam. E nas últimas horas, mais casos ocorreram. Nós vamos agora ao vivo a Glaucia Araújo. Ela tem informações. Glaucia, direto. Bom dia, Glaucia. Bom dia, Glaucia. Olá, Samuca. Boa tarde para você. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Correio Verdade. E eu começo aqui a minha participação no Correio Verdade de hoje contando esse fato lamentável que aconteceu ontem à noite no Vale das Palmeiras. Uma mulher de 44 anos foi assassinada pelo namorado e ele, Samuca, já convivia com essa mulher há 3 anos e o que chama a atenção é que apesar desse relacionamento duradouro, ela não sabia nem o nome dele corretamente, porque quando a polícia foi até o local que fez os levantamentos, encontrou uma ficha criminal contra esse homem. A gente foi até lá e vai contar essa história muito triste aqui para os telespectadores da TV Correio. O endereço da tragédia é esse: Vale das Palmeiras, quadra 3, bloco 15C, apartamento 204, bairro Cristo Redentor. Foi aqui que mais uma mulher foi assassinada brutalmente. O que motivou o crime que aconteceu atrás dessa porta ainda é um mistério para a polícia, mas a forma como a vítima foi assassinada já foi revelada. Madalena Cardoso Ferreira, de 44 anos, foi executada com golpe de facão nas costas, que teria sido dado pelo namorado da vítima, um homem de 27 anos. O crime aconteceu umas 11 horas da manhã de ontem. A mesma encontrava sem rigidez cadavérica, ou seja, o fato aconteceu acima de 8 horas, tá? Podia ter, como estava tudo perfeito alinhamento, foi observado assim na pia, como se fosse preparar alguma coisa. Então, em torno de 11 horas da manhã, meio-dia, que a vítima foi esfaqueada. Madalena mora com a filha. Ela disse à polícia que saiu de casa e não falou com a mãe porque sabia que ela estava no quarto com o namorado. Mas estranhou quando chegou às 6 horas da noite e a mãe não tinha feito o almoço. Abriu a porta do quarto e viu Madalena morta, próxima ao guarda-roupa. A mesma foi quem encontrou. Chegou da academia e encontrou a mãe, tá? A porta do quarto encontrava-se fechada, onde encontrava a vítima, encontrava-se fechada a porta. Temos o principal suspeito, era o atual companheiro dela. Foi um ato covarde dele. Enganou, porque ele chegou a entrar na casa, aparentemente não houve discussão, ninguém o viu. Ele esperou ela ficar de costas e desferiu com um facão alguns golpes muito profundos, que levou a óbito. Um crime cruel, premeditado e executado pela pessoa que Madalena confiava e ajudava financeiramente. Mas este amor era cheio de mistérios, pelo menos para a vítima, que durante 3 anos de convivência não sabia o nome verdadeiro do namorado. Para ela, ele era Diego, mas para a polícia ele tem outro nome e uma ficha criminal. É investigado por homicídio. A morte de Madalena chamou a atenção dos moradores do condomínio, mas ninguém quis falar nada. A filha da vítima só falou com o delegado e disse que a família não aprovava o relacionamento de Madalena. Ela era muito aconselhada pela família para deixar-se. Segundo ela, estava tentando se deixar, mas infelizmente aconteceu isso com ela ontem. Vai para a cadeia. Ele vai pagar pelo que fez. Delegado, esse crime, ele pode ter fiança?
Não. Só Jesus Cristo vai dar. Madalena agora entrou para a estatística de mulheres assassinadas na Paraíba. De acordo com dados da Secretaria de Segurança e da Defesa Social, no primeiro semestre deste ano, 46 mulheres foram mortas na Paraíba. 15 casos estão sendo investigados como feminicídio. O número representa 32,6% dos assassinatos de mulheres no estado. Na madrugada de hoje, a Polícia Militar foi acionada para atender 2 casos que, de acordo com os vizinhos das vítimas, estavam relacionados à violência contra a mulher. O primeiro foi em Mangabeira, um homem de 21 anos estaria batendo na companheira de 35 anos. E o outro caso foi nos funcionários 2. Uma mulher de 24 anos estaria sendo agredida pelo marido, que tem 40 anos. Essas 2 vítimas foram trazidas aqui para a Delegacia da Mulher, mas quando chegaram no local não quiseram registrar a ocorrência. Então a polícia, infelizmente, como não tinha marcas de agressão nem nada, teve que liberar. Essas mulheres foram levadas, uma para a casa de parentes e outra voltou para casa. Infelizmente, os casos muitas vezes terminam dessa forma, Samuca, o que é bastante perigoso, mas a gente está aqui com a delegada Renata Matias para falar com ela agora nesse momento. Boa tarde, delegada. Esses casos, eles acontecem com frequência de a mulher desistir na última hora? Boa tarde a todos. O que a gente tem que entender é que na situação da violência doméstica é muito complicado para a mulher que está passando por essa situação, ela aceitar primeiro que aquela situação é uma situação abusiva, de violência, ela se perceber, né, que num relacionamento abusivo, e às vezes ela acredita que será somente uma fase. É porque ele bebeu, é porque ele estava sob efeito de drogas ou porque ele teve uma raiva no trabalho. Então, essa situação em que a mulher está presa nesse ciclo de violência também atrapalha para ela fazer essa denúncia. Para nós que trabalhamos nesse enfrentamento, é complicado a gente enxergar uma situação e ver que a vítima ainda não está fortalecida para que ela faça a denúncia. Mas aí cabe a gente, dentro dos do nosso alcance, mostrar essa mulher, encaminhá-la, se for o caso, para a CREAS, CRAS, para ela entender que aquele relacionamento é abusivo e realmente ela conseguir dar um ponto final e sair e ter a vida tranquila, sem violência que ela merece. Muitas vezes, algumas mulheres relatam que já pensaram várias vezes em denunciar, mas quando pensa que ele é o pai dos filhos, que ele é o provedor de dentro de casa, conversa com amigos, com familiares. Ah, mas ele é um bom pai, ele deixa faltar as coisas. Será que você não vai ficar sozinho? Então, são N fatores que causam, sim, um receio e, às vezes, até o próprio medo e a vergonha, né? Porque ninguém quer chegar numa delegacia e relatar que está passando por situação de violência praticada por seu companheiro. Então, essas situações são indicativos de que essa mulher está presa num ciclo de violência, mas que a gente tem, sim, que trabalhar para que ela se fortaleça e que ela saia dessa situação. E, delegada, agora que a gente está nesse período de pandemia, teve isolamento social e as mulheres, elas tiveram que conviver muitas com esses agressores. Como ficou? O número de registros aumentou? Como é que vocês estão vendo isso? Bem, no início da pandemia, quando foi decretado logo o isolamento social, nós percebemos sim uma retração no número de registros. Como a gente falava anteriormente, se no momento normal, né, sem pandemia, sem nenhuma situação extra como essa que a gente está vivendo agora, já existe uma subnotificação dos casos de violência doméstica, imagine numa situação de pandemia, de isolamento social. Mas aí cabe e coube a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança Pública e outros entes a criarem estratégias para fortalecerem as mulheres a denunciar e mostrar que existiam outros caminhos para a denúncia. Então, a gente tem a delegacia online para registro de violência doméstica contra a mulher nos casos de ameaça, injúria, calúnia e difamação, com já o pedido da medida protetiva que ela pode fazer nesse mesmo registro.
As delegacias estão funcionando, né? Não pararam, nós continuamos com o nosso atendimento e agora a gente está vendo um número que se assemelha ao mesmo do período passado, mas que a gente sabe que a subnotificação ainda existe, mas a gente está trabalhando para que esses números melhorem. Muito obrigada, delegada, pela entrevista. E, Samuca, o caso da Marluce, que foi assassinada, ele está sendo tratado como feminicídio e as investigações ficam a cargo da Delegacia de Homicídios aqui da capital. E para encerrar, olha, a delegada Maísa está mandando um abraço para você, Samuca. Ela está aqui junto também com a delegada Renata. As duas estão trabalhando muito porque essa delegacia ela é muito movimentada, viu, Samuca? Agora eu volto com você. Um abraço. Doutora Maísa, um abraço para a senhora, doutora Maísa. Doutora Maísa é outra diretora, outra... Doutora Renata, doutora Maísa e doutora Renata, bote para quebrar, bote para quebrar. A senhora tem um apoio do Correio Verdade. Depois dos casos de violência doméstica, vamos com informações sobre violência urbana. Um trio assaltou o motorista por aplicativo. Eu vou agora ao profeta da notícia, porque ele está com um cara que foi assaltado.